A caneta pairava sobre os papéis do acordo. Natalie não havia falado uma única palavra em 4 horas. Seu marido Greg estava sorrindo como um tubarão que acabou de cheirar sangue. Ele pensou que havia vencido. Ele pensou que estava indo embora com o império da tecnologia, a propriedade de Hampton e as contas suíças deixando-a com nada além de um Volvo usado e sua dignidade. O juiz levantou seu martelo para finalizar o divórcio. Se não houver mais objeções, ele começou. O tribunal estava em silêncio mortal até que uma pesada porta de carvalho nos fundos não apenas abriu. Ela bateu contra a parede. Um homem em um terno de carvão estava lá. Ele não era um advogado. Ele era o homem que era dono do banco onde o dinheiro de Greg estava, e ele tinha uma sentença que mudaria tudo. As luzes fluorescentes do Tribunal de Família de Manhattan zumbiam com um zumbido baixo e irritante, o único som acompanhando o arranhar de uma caneta. Natalie Ford sentou-se à mesa da defesa. Sua postura rígida, suas mãos dobradas ordenadamente em seu colo. Ela vestia um simples vestido azul marinho de prateleira, de pelo menos 3 estações atrás. Do outro lado do corredor, seu marido, em breve ex-marido Greg Pembroke, recostou-se em sua cadeira de couro. Ele verificou seu Rolex Submariner pela 3ª vez em 1 minuto, suspirando teatralmente. Vossa Excelência, o advogado de Greg, Simon Crest, disse, ajeitando sua gravata de seda. Crest era conhecido nos círculos de Nova York como o açougueiro da Broadway, pela forma como ele retalhava cônjuges em acordos de divórcio. Meu cliente tem sido extremamente paciente. A senhora Pembroke recusou-se a se envolver com o conselho, recusou-se a contra-ofertar e permaneceu muda desde que esses processos começaram às 9 a.m. Nós interpretamos esse silêncio como aquiescência aos termos apresentados. O juiz, um homem exausto chamado juiz Roley, que havia visto muitos casamentos desfeitos para se importar com mais um, espiou por cima de seus óculos para Natalie. Pembroke, o juiz perguntou, sua voz rouca. A senhora entende os termos apresentados diante de você? A senhora está abrindo mão de seu direito à pensão alimentícia. A senhora está abrindo mão de sua reivindicação às ações da Pembroke Dynamics. A senhora está aceitando deixe-me ver aqui, o Honda Accord 2018 e o contrato de aluguel do apartamento em Queens. Natalie não piscou. Ela não olhou para o juiz. Ela não olhou para Greg. Ela simplesmente encarou o grão de mogno da mesa à sua frente. Após uma longa e sufocante pausa, ela deu um único, quase imperceptível aceno. Greg soltou uma risada curta e aguda de descrença. Ele se inclinou para Crest, sussurrando alto o suficiente para o microfone captar. Eu te disse que ela está quebrada. Ela sabe que não vale nada sem mim. Greg Pembroke era o garoto de ouro do mundo da tecnologia. Aos 34, ele era o CEO da Pembroke Dynamics, uma empresa especializada em algoritmos de negociação de alta frequência. Ele havia estado na capa da Forbes. Ele dirigia um McLaren e pelos últimos 3 anos de seu casamento de 5 anos, ele havia tratado Natalie como um pedaço de mobília que ele tinha vergonha de possuir. Muito bem, o juiz Roley suspirou, pegando seu carimbo. Se a ré não tem objeções, eu não vejo razão para arrastar isso. O tribunal considera o acordo equitativo, dado o equitativo. A palavra foi sussurrada, mas cortou a sala como um arame farpado. Não foi Natalie quem falou. Greg congelou. Ele olhou em volta. Ela disse algo. Natalie permaneceu uma estátua. Eu não ouvi nada, Crest murmurou, deslizando o decreto final em direção ao juiz. Assine-o, Vossa Excelência. Vamos almoçar no Liberadam. O juiz levantou a mão. Espere. O ar na sala de audiências mudou. A umidade pareceu cair, substituída por um frio súbito e cortante. As pesadas portas duplas nos fundos da sala de audiências, que haviam sido trancadas para garantir privacidade para este caso de alto perfil,
gemeram. Elas não apenas abriram. Elas foram empurradas para o lado com uma espera lenta e deliberada. De pé no limiar estava um homem que parecia fora de lugar em um prédio municipal. Ele vestia um terno de 3 peças que custava mais do que o salário anual do juiz. Lã italiana sob medida, cinza carvão. Ele era mais velho, talvez no final dos 60, com cabelo prateado, penteado para trás, e olhos que pareciam lascas de sílex. Ele não carregava uma maleta. Ele não tinha um advogado com ele. Ele segurava apenas uma única pasta fina de Manila. Greg semicerrou os olhos, protegendo-os da luz do corredor atrás do estranho. Quem é este? Temos uma sessão fechada. Simon Crest, geralmente inabalável, empalideceu. Ele se levantou, derrubando sua caneta cara no chão. Sr. Blackwood. O nome enviou uma onda de confusão pela sala. Greg franziu a testa. Blackwood, quem se importa? Tire-o daqui, oficial. Mas o oficial não se moveu. O oficial estava olhando para o homem com os olhos arregalados. Harrison Blackwood caminhou pelo corredor central. Seus passos eram rítmicos, pesados, soando como um relógio fazendo a contagem regressiva. Ele não olhou para Greg. Ele não olhou para o advogado. Ele parou diretamente atrás da cadeira de Natalie. Ele colocou uma mão nas costas da cadeira dela, um gesto de proteção. Peço desculpas pelo atraso, Vossa Excelência, Harrison Blackwood disse. Sua voz era um barítono rico, suave, mas carregando uma corrente subterrânea de autoridade absoluta. O trânsito na ponte era um inferno, e meu piloto de helicóptero está doente. O juiz Holloway tirou seus óculos. Suas mãos tremiam ligeiramente. Sr. Harrison Blackwood, o capitalista de risco, entre outras coisas, Harrison disse. Greg levantou-se, seu rosto ficando vermelho. Eu não me importo se você é o Papa. Esta é uma audiência de divórcio privada. Você não tem legitimidade aqui. Saia antes que eu o prenda por invasão de propriedade. Harrison finalmente olhou para Greg. Era a maneira como um leão olha para uma gazela manquejante com curiosidade entediada. Sr. Pembroke, você é Greg Wright, o visionário por trás da Pembroke Dynamics. Dane-se que sou, Greg retrucou, ajustando sua jaqueta. E estou prestes a ser um homem solteiro com uma avaliação de bilhões de dólares. Então, qualquer que seja sua proposta de investimento, guarde-a para minha secretária. Harrison sorriu. Não foi um sorriso agradável. Uma avaliação de bilhões de dólares. Número interessante. Isso é baseado no relatório de lucros do 3º trimestre que você apresentou à SEC na semana passada? A arrogância de Greg falhou por uma fração de segundo. Sim. Registro público. E daí? Harrison abriu a pasta fina de Manila. Ele tirou uma única folha de papel e a deslizou pelo corredor. Ela parou perfeitamente na borda da mesa de Greg. Isso é estranho, Harrison disse suavemente. Porque, de acordo com o verdadeiro proprietário da propriedade intelectual em que a Pembroke Dynamics é construída, você não possui o algoritmo, Greg. Você está essencialmente alugando-o. E o aluguel expirou. Harrison verificou seu relógio PC Felipe. 10 minutos atrás, a sala de audiências caiu em um silêncio tão profundo que você podia ouvir o zumbido da unidade de ar-condicionado no telhado. Greg agarrou o papel. Seus olhos o escanearam e seu rosto passou de vermelho a um branco fantasmagórico e doentio. Isso é falso, Greg gaguejou. Isso é uma falsificação. O algoritmo Core-Chaz é meu. Eu o escrevi no meu dormitório. Você escreveu? Harrison perguntou. Ele voltou seu olhar para Natalie. Pela primeira vez em toda a manhã, Natalie se moveu. Ela lentamente levantou a cabeça. A fachada de dona de casa dócil e quebrada não se quebrou. Ela simplesmente evaporou. Seus ombros se endireitaram. Ela se virou para olhar para Greg e seus olhos estavam secos, frios e devastadoramente claros. Não, Greg, Natalie disse, sua voz firme. Você estava jogando videogames no seu dormitório.
Eu escrevi o código enquanto você dormia, e eu não dei a você. Eu o licenciei para uma empresa de fachada nas Ilhas Cayman, uma empresa de propriedade do Sr. Blackwood aqui. Greg olhou entre sua esposa e o bilionário. O quê? Você não sabe programar? Você é uma designer gráfica. Você fazia menus para restaurantes. Eu fiz você pensar isso, Natalie disse, levantando-se. Ela parecia mais alta agora porque eu amava você e não queria que minha riqueza o intimidasse. Mas você não apenas pegou o dinheiro, Greg. Você pegou minha vida. Você traiu. Você mentiu. E você tentou me deixar sem nada. Ela se virou para Harrison Blackwood. Tio Harrison, o carro está esperando. O queixo de Greg caiu. Tio Harrison Blackwood ofereceu seu braço a Natalie. Sim, minha querida, o Rose está lá fora. Espere. Simon Crest guinchou, lutando por seus papéis. Vossa Excelência, nós objetamos. Isso é uma emboscada. Evidências materiais retidas. Harrison se virou, com a mão na porta do tribunal. Não está retido, Sr. Crest. Estava no pré-nupcial. Não havia pré-nupcial, Greg gritou. Nós nunca assinamos um. Você não assinou? Harrison corrigiu. Mas a corporação com a qual você assinou seu contrato de trabalho assinou. Cláusula 14, seção B. No caso de torpeza moral ou infidelidade, todos os direitos de propriedade intelectual revertem para o acionista principal. Harrison apontou o dedo para Natalie. Esta audiência não acabou. O juiz Roley gaguejou, tentando recuperar o controle. Oh, o divórcio acabou, juiz, Harrison disse. Ela assinou os papéis. Ela não quer nada dele. Sem pensão alimentícia, sem casa, sem carro. Harrison olhou para Greg pela última vez. Porque a partir de agora, Sr. Pembroke, você está tecnicamente desempregado e está sendo processado por espionagem corporativa pela Blackwood Holdings. Eu economizaria esse dinheiro para um advogado de defesa criminal, se fosse você. Venha, Natalie. E com isso eles saíram. Mas a história não terminou no estacionamento. Aquilo foi apenas o prólogo, porque Greg Pembroke não era o tipo de homem que perderia $1 bilhão sem lutar. E ele sabia algo sobre Natalie que Harrison Blackwood não sabia. A viagem no Rolls-Royce Phantom foi silenciosa. O som do tráfego da cidade de Nova York foi reduzido a um zumbido distante atrás do vidro à prova de balas. Natalie recostou-se no couro macio, fechando os olhos. A adrenalina que a havia sustentado durante o confronto no tribunal estava diminuindo, substituída por uma exaustão vazia. Você se saiu bem, Nat, Harrison disse gentilmente, abrindo uma garrafa de água gelada e entregando-a a ela. Estoica, digna. Sua mãe teria se orgulhado. Natalie pegou a água, suas mãos tremendo ligeiramente. Ele parecia tão pequeno, Harrison, quando você contou a ele sobre os direitos de PI. Por 5 anos, ele andou como um gigante, mas sem o dinheiro, sem a empresa, ele é apenas um menino que traiu sua esposa. Harrison assentiu, seu rosto endurecendo. Homens como Greg Pembroke são construídos sobre areia. Eles confundem sorte com gênio e crueldade com força. Mas precisamos ter cuidado. Um homem assim, despojado de seu ego, torna-se perigoso. Ele assinou os papéis, Natalie disse, olhando pela janela enquanto passavam pelo Central Park. Está feito. O casamento acabou. Harrison corrigiu. A guerra pelos ativos está apenas começando. Simon Crest é uma doninha, mas é uma doninha esperta. Ele encontrará uma brecha. Ele argumentará que você misturou ativos ou que a cláusula de torpeza moral é inexequível no estado de Nova York. Natalie se virou para ele. Mas a estrutura das Ilhas Cayman se mantém, certo? Isso é inexpugnável. Harrison assegurou. Mas Greg tem aliados, investidores, pessoas que têm muito dinheiro investido na Pembroke Dynamics para que ela não entre em colapso
especificamente o consórcio russo que comprou 15% da empresa no mês passado. O sangue de Natalie gelou. Ele deixou o grupo Vulov entrar. Eu disse a ele para não tocar no dinheiro deles. Eu disse a ele explicitamente. Ele não ouviu? Harrison disse sombriamente. A ganância deixa as pessoas surdas. E agora que o algoritmo, o produto pelo qual eles pagaram, é legalmente seu, eles não vão procurar por Greg. Eles vão procurar pela pessoa que detém as chaves. Natalie encarou seu reflexo na janela escura. Ela não era mais apenas uma divorciada. Ela era um alvo. Enquanto isso, de volta ao tribunal, o caos havia eclodido. Greg Pembroke estava andando pelo corredor, seu rosto uma máscara de suor e fúria. Ele chutou uma lata de lixo, fazendo-a bater contra a parede. Os transeuntes o evitavam. Conserte isso, Simon. Greg rugiu para seu advogado. Você me disse que ela não era ninguém. Você me disse que a família dela estava morta. Órfã de Ohio. Você disse... Simon Crest estava digitando furiosamente em seu BlackBerry. Isso é o que sua verificação de antecedentes disse. Natalie Ford, nascida em Dayton. Pais morreram em um acidente de carro em 98. Não havia menção de Harrison Blackwood. Não havia menção de Blackwood Holdings. Bem, claramente seu cara de verificação de antecedentes é um idiota. Greg agarrou Crest pelas lapelas. Aquele era Harrison Blackwood. O homem é dono de metade de Midtown. Se ele diz que é dono do meu algoritmo, o preço da ação vai a zero até a abertura do mercado amanhã. Eu tenho chamadas de margem. Simon, eu tenho a dívida Volkov. Crest empurrou Greg, alisando seu terno. Acalme-se. O pânico é caro. Precisamos encontrar a ligação. Por que Blackwood está envolvido? Ele a chamou de sobrinha ou algo assim. Tio. Ela nunca mencionou um tio, Greg cuspiu. Ela nunca mencionou nenhuma família. Ela era apenas quieta, sempre desenhando em seus cadernos. Eu pensei que ela estava desenhando flores ou alguma besteira. Greg parou de andar. Uma memória passou por sua mente. Noites tardias, seu apartamento em Tribeca. Ele voltava para casa bêbado de um jantar com clientes, o que geralmente significava coquetéis com sua amante, uma modelo de 22 anos chamada Chloe. Ele encontrava Natalie dormindo no sofá, um caderno aberto em seu peito. Ele nunca havia olhado os cadernos nem uma vez. Ele presumiu que eram listas de supermercado ou rabiscos. Os cadernos? Greg sussurrou. O quê? Crest perguntou. Ela guardava diários, dezenas deles. Ela os deixou no apartamento quando eu a expulsei na semana passada. Ela só levou uma mala. Os olhos de Greg se arregalaram. Um sorriso distorcido começou a se formar em seu rosto. Ela pensa que é esperta. Greg disse, sua voz caindo para um registro sinistro. Ela jogou o jogo longo, a parceira silenciosa. Mas ela cometeu um erro. Ela deixou o código-fonte para trás. Se esses cadernos contêm o código original manuscrito, Crest disse, seus olhos se iluminando. Podemos argumentar que o trabalho foi criado durante o casamento na casa conjugal, independentemente do que diga algum contrato de empresa de fachada. Torna-se propriedade conjugal. Melhor, Greg disse, pegando seu telefone. Se eu tiver as provas físicas, posso vendê-las aos Vulovs esta noite. Antes que Blackwood possa registrar sua liminar, Greg discou um número. Pegue o carro. Estamos indo para a cobertura em Tribeca agora. 30 minutos depois, o Rolls-Royce parou em um imponente edifício de vidro na 5ª Avenida, a sede da Blackwood Holdings. Harrison escoltou Natalie até o elevador particular. Você ficará na suíte penthouse aqui por alguns dias, ele disse. Até que a equipe de segurança varra sua nova casa. Eu só quero dormir por uma semana, Natalie admitiu. As portas do elevador se abriram para um lobby elegante e moderno. Uma mulher em um blazer afiado os esperava. Sr. Blackwood, ela disse urgentemente. Temos um problema. Não agora, Jessica. Harrison a dispensou com um gesto. Sirva um chá para Natalie. Senhor, são os logs do servidor. Jessica disse, estendendo um tablet.
Alguém está acessando o mainframe da Pembroke Dynamics. Eles estão tentando baixar o código-fonte. Deixe-os, Harrison zombou. Nós revogamos a licença. O código está criptografado. Sem a chave é um amontoado de letras sem sentido. Essa é a questão, senhor, Jessica disse, seu rosto pálido. Eles têm a chave, a sobreposição biométrica. Natalie congelou. Biométrico? Apenas 2 pessoas têm isso. Eu e Greg, ela sussurrou. Greg não tem suas retinas, Natalie, Harrison disse. Não, Natalie disse, sua voz tremendo. Mas ele tem o cofre. Que cofre? No apartamento de Tribeca, Natalie disse, o pânico subindo em seu peito. Eu deixei meu laptop antigo no cofre de parede. Ele tem a chave mestra. Eu não o peguei porque pensei que ele não sabia a combinação. Ele sabe, Harrison perguntou bruscamente. Era nosso aniversário, Natalie disse, as lágrimas brotando. 0628. Ele nunca se lembrava do nosso aniversário. Eu pensei que era o número mais seguro do mundo porque ele nunca se importou o suficiente para sabê-lo. Harrison pegou seu telefone. Segurança. Envie uma equipe para o apartamento em Tribeca imediatamente. Pode ser tarde demais, Jessica disse, apontando para a tela. O download está 90% completo e o endereço IP não está vindo do apartamento. Está sendo roteado para São Petersburgo. Os Volkovs. Natalie sentiu a sala girar. Se os russos obtivessem o código-fonte, eles não precisariam dela. Eles não precisariam de Greg. Eles teriam a arma financeira mais poderosa do mundo e eliminariam qualquer um que pudesse reivindicar a propriedade dela. Ele está vendendo, Natalie percebeu. Greg está me vendendo para a máfia russa agora mesmo. Harrison bateu a mão na mesa. Precisamos cortar a linha direta. Travar os servidores. Não podemos, Jessica disse. Se travarmos os servidores, perdemos a evidência do roubo. Precisamos pegá-lo fazendo isso. Natalie olhou para a tela. A barra de progresso atingiu 95%. Eu tenho que voltar, Natalie disse. Absolutamente não, Harrison disse. É uma zona de guerra agora. Ele não vai me esperar, Natalie disse, uma fria resolução se apoderando dela. Ele pensa que sou a garota quieta que desenha flores. Ele pensa que sou fraca. Eu preciso ir lá e olhar para ele nos olhos. Natalie, não, Harrison alertou. Mas ela já estava voltando para o elevador. Ela se virou e por um momento ela parecia exatamente com seu tio implacável. Greg pensa que está vendendo uma arma. Natalie disse que ele não sabe que eu construí um kill switch no código, mas eu tenho que estar a menos de 50 pés do roteador principal para ativá-lo. Eu vou tentar Becca. Harrison olhou para ela por um segundo, então pegou seu casaco. Então eu vou com você e vou trazer a arma. O elevador para a cobertura de Tribeca abriu diretamente para a sala de estar. Era um elevador com acesso por cartão-chave privado, um símbolo da exclusividade que Greg Pembroke ansiava. Mas esta noite, aquele poço de elevador era uma garganta, e Natalie e Harrison eram as pílulas sendo engolidas inteiras. A equipe de segurança de Harrison havia contornado a portaria do lobby com um flash de distintivo e um suborno sutil. Mas aqui em cima, 70 andares acima das ruas molhadas de Manhattan, eles estavam por conta própria. Quando as portas de aço deslizaram, o som do caos os atingiu. O apartamento, antes um showroom impecável de minimalismo, sofás de couro branco, mesas de vidro, arte abstrata que custava mais que uma casa, estava uma bagunça. Gavetas haviam sido puxadas e jogadas no chão. Almofadas estavam rasgadas. Parecia que um animal frenético havia caçado comida. No centro da sala, iluminado pelo brilho de 3 monitores enormes montados na mesa de jantar, estava Greg. Ele parecia maníaco. Sua gravata estava desfeita, sua camisa cara encharcada de suor. Ele estava digitando furiosamente em um laptop prateado elegante. O laptop antigo de Natalie,
que estava conectado por cabo à linha principal de fibra ótica do apartamento. Vamos, vamos, seu pedaço de lixo! Greg gritou para a tela. Ele não ouviu o elevador. Natalie saiu primeiro. A visão dele tão desesperado e pequeno embrulhou seu estômago, não com medo, mas com uma clareza súbita e nítida. Este era o homem que a havia dito que ela era chata. Este era o homem que a havia dito que ela não tinha ambição. Não é o laptop, Greg, Natalie disse, sua voz cortando a sala como um sino. É a criptografia. Ela limita a largura de banda se o pulso biométrico não for detectado a cada 60 segundos. Greg girou, derrubando uma garrafa de uísque da mesa. Ela se quebrou, o líquido âmbar escorrendo no chão de mármore branco. Natalie. Seus olhos se moveram para Harrison, então para o homem grande de pé atrás de Harrison, o chefe de segurança de Harrison, um ex-Navy SEAL chamado Davis. Greg recuou, colocando a mesa entre eles. Fique para trás. Eu vou ligar para a polícia. Você está invadindo propriedade privada. Você está no meu apartamento, Greg, Natalie disse, caminhando lentamente em direção a ele. O contrato de aluguel está em meu nome. Lembre-se, você me fez assiná-lo porque não queria que a verificação de crédito aparecesse em seus registros enquanto você estava cortejando investidores. Greg riu, um som estridente e histérico. Não importa, nada importa. Olhe para a tela. Nat, olhe! Ele apontou um dedo trêmulo para o monitor central. Uma barra de progresso pulsava em verde. 98%. Eu vendi, Greg zombou. Eu fechei o negócio 10 minutos atrás. O grupo Vulov transferiu a primeira parcela para um fundo cego nas Ilhas Seychelles. 50 milhões de dólares e mais 50 quando a transferência for concluída. Harrison deu um passo à frente, seu rosto como granito. Você está vendendo propriedade roubada para criminosos internacionais, Greg. Você está cavando uma cova tão profunda que nunca vai sair. Roubada? Greg zombou. Ela é minha esposa. É propriedade comunitária. Estou apenas liquidando ativos. Ele olhou para Natalie, seus olhos cheios de veneno. Você pensou que poderia me cortar. Você pensou que poderia pegar minha empresa. Eu fiz a Pembroke Dynamics. Eu era o rosto. Você era apenas a pequena programadora sombria na sala dos fundos. 99%. Acabou, Greg sussurrou, o triunfo lavando seu rosto. Transferência completa. A tela piscou. Upload bem-sucedido. Greg jogou as mãos para cima em vitória. Feito. Sumiu. Está nos servidores deles em São Petersburgo agora. Você pode me processar, você pode me prender, mas você não pode recuperá-lo. Eu sou rico e você não é nada. Natalie parou de andar. Ela estava a 10 pés do roteador. Perto o suficiente. Ela tirou o telefone do bolso. Ela não parecia zangada. Ela parecia triste. Você realmente não leu a documentação, leu, Greg? Ela perguntou suavemente. Que documentação? Os comentários na linha de código 404, Natalie disse. Ela tocou um ícone em seu telefone. Uma simples janela de terminal preta abriu. O algoritmo não é apenas um bot de negociação, Greg. É uma rede neural. Ele aprende e se protege. Eu construí um fail-safe. Se o código for transferido para um servidor não autorizado sem a chave privada, Natalie pressionou um único botão em sua tela. Executar. Ele não apenas para de funcionar, ela terminou. Ele inverte. Nos monitores atrás de Greg, o texto verde de repente ficou vermelho sangue. Erro. Sistema comprometido. Iniciando protocolo de purga. Servidor host alvo. Greg girou. O quê? O que é isso? O que você fez? Eu acionei o kill switch, Natalie disse calmamente. Mas não está apenas deletando o algoritmo. Está limpando o servidor host. Os Vulovs acabaram de baixar um programa que está atualmente apagando todo o seu banco de dados, seus registros bancários, seus logs de comunicação, seus esquemas de lavagem. Está tudo sendo sobrescrito com zeros. Greg olhou para a tela.
A barra de upload agora era uma barra de exclusão, movendo-se com velocidade aterrorizante. Exclusão em andamento. 20%, 40%. Não, Greg ofegou. Ele martelou o teclado. Pare. Pare com isso. Você não pode pará-lo, Harrison disse, sua voz sombria. É um protocolo de terra arrasada. Você não apenas vendeu a eles um produto, Greg. Você enviou uma bomba para a máfia russa. O telefone de Greg, que estava sobre a mesa, começou a tocar. Não era um toque normal. Era o som estridente específico que ele havia atribuído ao seu contato. Greg olhou para o telefone como se fosse uma cobra venenosa. Tenda, Greg, Harrison desafiou. Diga ao Sr. Vulov por que seu império está desaparecendo. Greg olhou para Natalie. A arrogância havia sumido. Em seu lugar, havia puro terror não adulterado. Ele finalmente percebeu a magnitude de seu erro. Ele não tinha apenas perdido dinheiro. Ele havia assinado sua própria sentença de morte. Conserte isso. Greg implorou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Natalie, por favor, você tem que reverter. Eles vão me matar. Eles realmente vão me matar. Eu não posso reverter, Natalie disse. Esse é o ponto de um kill switch. O telefone parou de tocar. Então um novo som cortou o silêncio da cobertura. Jing! O elevador! Natalie se virou. Harrison fez um sinal para Davis, que imediatamente alcançou dentro de sua jaqueta, sua mão pairando sobre seu coldre. As portas do elevador deslizaram abertas. Desta vez, não era a família. 2 homens saíram. Eles estavam vestidos com jaquetas de couro preta, a chuva escorrendo de seus ombros. Eles eram corpulentos, pesados, com rostos que pareciam ter sido esculpidos em concreto. Atrás deles estava um terceiro homem. Ele era esguio, vestindo um sobretudo bege e segurando um guarda-chuva molhado. Ele tinha olhos azuis pálidos e uma cicatriz atravessando sua sobrancelha de esquerda. Greg choramingou. Victor. Victor entrou na sala, fechando seu guarda-chuva com um estalo. Ele olhou para o caos. Ele olhou para as telas vermelhas piscando. Exclusão completa. Então ele olhou para Greg. Gregory, Victor disse. Sua voz era suave, com forte sotaque e terrivelmente educada. Temos uma dificuldade técnica. Nosso departamento de TI diz que nossos sistemas estão derretendo. Greg recuou até que suas pernas batessem na borda da janela. Victor, ouça. É um erro. É ela. Ela fez isso. Aquela mulher ali, ela sabotou o arquivo. Greg apontou um dedo trêmulo para Natalie. Victor voltou seu olhar para Natalie. Ele a examinou de cima a baixo, descartando-a instantaneamente. Ele olhou para Harrison, avaliando a ameaça, depois para Davis. A mão de Victor moveu-se casualmente para o bolso de seu casaco. Uma mulher sabotou o algoritmo Pembroke? Victor perguntou, soando divertido. A esposa que você disse que era. Como você disse? Decoração. Ela é a programadora. Greg gritou. Ela é o gênio. Eu roubei dela. Ela é quem está destruindo seus servidores. Mate-a e eu posso consertar. Eu prometo. A traição pairava no ar, densa e sufocante. Greg estava oferecendo a vida de Natalie para salvar sua própria pele. Harrison se moveu. Ele se postou diretamente na frente de Natalie, protegendo-a com seu corpo. Davis sacou sua arma, apontando-a para o peito de Victor. Os 2 capangas russos instantaneamente sacaram submetralhadoras de debaixo de suas jaquetas. A sala se tornou um impasse mexicano. Ninguém atira, Harrison disse, sua voz calma, mas imponente. Victor, eu sou Harrison Blackwood. Você conhece minha reputação. Este homem vendeu bens roubados para você. A transação é nula. Vá embora e eu não terei o FBI invadindo suas operações no Brooklyn ao amanhecer. Victor sorriu. Era um sorriso frio e sem vida. Sr. Blackwood, eu o conheço. Você tem muito dinheiro, mas dinheiro não substitui dados. E Gregory aqui, ele nos custou muito esta noite. Victor olhou para Greg.
Mas ele diz que a mulher é a chave. Ela é, Greg gritou. Leve-a! Ela pode reverter o código. Victor inclinou a cabeça. Isso é verdade, Devushka. Natalie saiu de trás de Harrison. Harrison tentou agarrar o braço dela, mas ela o sacudiu. Ela caminhou para a frente até ficar entre o atirador e seu ex-marido. Ela olhou Victor nos olhos e então ela falou. Vykupili vozduk Victor. Você comprou ar, Victor. O russo de Natalie era impecável. Não o russo de uma turista, mas o dialeto nítido e cortante de Moscou. O silêncio se abateu sobre a sala mais forte do que o trovão que chacoalhava as janelas. O queixo de Greg caiu. O quê? As sobrancelhas de Victor se levantaram. Você fala nossa língua. Moia babushka, bila skazani. Minha avó era de Kazan. Natalie continuou, sua voz firme. E eu sei quem você é. Você é Victor, o contador Suloff. Você lida com a lavagem de dinheiro para a Eastern Seaboard. E agora, graças ao arquivo que Greg lhe enviou, as chaves de criptografia para seu livro Razão estão sendo transmitidas para um servidor fictício. Ela deu um passo mais perto do assassino. Eu não apenas deletei seus dados, Victor. Eu fiz uma cópia. Se algo acontecer comigo ou com meu tio, essa cópia vai automaticamente para a DEA, o FBI e a Interpol. O sorriso de Victor desapareceu. Ele não estava mais olhando para uma dona de casa assustada. Ele estava olhando para uma jogadora. Você está blefando, Victor disse, embora seu aperto no guarda-chuva se apertasse. Estou? Natalie perguntou. Verifique seu telefone. Acabei de lhe enviar uma amostra. Os números de roteamento para as contas das Ilhas Cayman que você usa para pagar os estivadores em Nova Jersey. Victor pegou seu telefone. Ele olhou para a tela. Seu rosto ficou cinza. Ele olhou para Natalie com um respeito recém-descoberto e uma intensidade perigosa. Inteligente, Victor murmurou. Muito inteligente. Gregory disse que você era estúpida. Gregory é um mau julgador de caráter. Victor virou-se lentamente para Greg. Greg estava hiperventilando. Victor, não a ouça. Ela está mentindo. Eu posso conseguir o dinheiro para você. Eu tenho 50 milhões. Os 50 milhões foram congelados. Harrison Blackwood interveio, verificando seu próprio telefone. Meu banco lida com as transferências para o fundo das Ilhas Seychelles. Eu sinalizei a transação como fraudulenta 5 minutos atrás. Você não tem nada, Greg. Greg olhou ao redor da sala. As paredes estavam se fechando. Ele não tinha dinheiro, nenhuma empresa, nenhum aliado. E a máfia russa estava em sua sala de estar com metralhadoras. Ele olhou para o cofre aberto na parede. Não irei para a cadeia, Greg sussurrou. E não vou deixar você vencer. Greg avançou. Lurton avançou para a porta. Ele avançou para o cofre aberto. Arma! Davis gritou. Greg puxou um revólver 38 de cano curto do cofre. Ele não o apontou para os russos. Ele não o apontou para Harrison. Ele balançou o cano descontroladamente, seus olhos fixos em Natalie, a fonte de sua humilhação. A mulher que havia sido a arquiteta de seu sucesso e agora era a arquiteta de sua destruição. É sua culpa! Greg gritou. O tempo pareceu desacelerar. Natalie viu o cão do revólver ser puxado para trás. Ela viu a loucura nos olhos de Greg. Ela não conseguia se mover. Seus pés pareciam pregados no chão. Harrison se moveu. Para um homem de 65 anos, e ele se moveu com a velocidade desesperada de um pai protegendo seu filho. Ele se jogou de lado, empurrando Natalie para o chão. Bang! O tiro foi ensurdecedor no espaço fechado. Natalie bateu no mármore, forte, sua cabeça zumbindo. Ela se levantou cambaleando, gritando, Harrison! Harrison Blackwood estava caído contra o sofá de couro branco. Uma mancha vermelha escura estava florescendo rapidamente no ombro de seu terno de carvão. Tio! Natalie chorou, rastejando até ele. Greg ficou ali, a arma fumegando em sua mão,
parecendo atordoado pelo que havia feito. Ele não tinha a intenção de atirar no bilionário. Ele queria machucar Natalie. Eu? Eu não, Greg gaguejou. Os russos não se moveram. Eles estavam observando a tragédia doméstica se desenrolar com fria indiferença. Mas então Davis, o chefe de segurança, rugiu. Ele não disparou sua arma. Muito risco de atingir Harrison. Em vez disso, ele tacleou Greg. Os dois homens colidiram com a mesa de jantar. Monitores se espatifaram no chão. A mesa de vidro se quebrou. A arma deslizou pelo chão, girando até atingir o sapato de Victor. Victor olhou para a arma. Então ele olhou para Greg, que estava sendo imobilizado por Davis. Nós vamos embora, Victor disse aos seus homens. O quê? Um dos bandidos perguntou. O dinheiro? Não há dinheiro aqui? Victor disse, olhando para Natalie, pressionando as mãos contra o ombro sangrando de Harrison. Apenas polícia e eles estarão aqui em 2 minutos. Victor olhou para Natalie uma última vez. Você tem a alavancagem, Devushka. Mantenha os arquivos seguros. Se você liberá-los, então nós retornaremos. E da próxima vez eu não bato na porta. Os russos desapareceram de volta para o elevador tão rapidamente quanto haviam chegado. Harrison, fique comigo. Natalie soluçou, aplicando pressão na ferida. Olhe para mim. Harrison fez uma careta, seu rosto pálido, mas ele conseguiu um sorriso fraco. Está tudo bem, Nat, ombro. Apenas o ombro. Eu já tive pior na sala de reuniões. Você vai ficar bem, Natalie disse, suas mãos escorregadias com o sangue dele. Ela virou a cabeça, seus olhos procurando pelo homem que fez isso. Davis levantou Greg. O nariz de Greg estava quebrado, sangue escorrendo pelo seu rosto. Ele estava mole, derrotado, chorando como uma criança. Tire-o daqui, Natalie sibilou. O som era gutural, primal. Tire-o antes que eu mesma o mate. A polícia está no lobby. Davis grunhiu, torcendo o braço de Greg para trás. Ele está acabado, senhorita Ford. Ele vai ficar longe por muito tempo. Tentativa de assassinato. Grande furto. Fraude. Greg olhou para Natalie com os olhos inchados. Nat, por favor. Meu nome, Natalie disse, levantando-se, seu vestido manchado com o sangue da única família que lhe restava. Não é mais Pembroke. Eu sou uma Blackwood e nunca mais quero ver seu rosto. Davis arrastou Greg em direção às escadas. O elevador havia sumido. Natalie voltou-se para Harrison. Ele estava perdendo a consciência. Ajuda está chegando. Ela sussurrou, acariciando sua testa. Apenas aguente. Harrison apertou a mão dela. A empresa. Ele sibilou. Não fale de negócios, Natalie disse. Não, Harrison insistiu, seu aperto endurecendo. Greg, ele não estava sozinho. Ele é muito estúpido para ligar para os Vulov sozinho. Alguém intermediou o acordo. Natalie congelou. Quem? Por dentro, mulher. Harrison tossiu. Alguém perto de nós. Confie. Não confie em ninguém. Os olhos de Harrison reviraram e ele ficou mole. Harrison. Natalie verificou seu pulso. Estava lá mais fraco. Sirenes uivaram da rua abaixo, ficando mais altas. As luzes vermelhas e azuis se refletiram nas janelas riscadas pela chuva, pintando o apartamento arruinado em flashes de cor. Natalie sentou-se sozinha nos destroços de sua vida anterior. Seu marido estava indo para a prisão. Seu tio estava morrendo. A máfia russa conhecia seu rosto. E em algum lugar, escondido nas sombras, estava um traidor que havia orquestrado tudo. Ela olhou para os monitores quebrados no chão. Uma tela ainda piscava. Mostrava a cadeia de e-mails que Greg havia usado para contatar os Vulovs. Natalie se inclinou e limpou um borrão de sangue da tela. Ela semicerrou os olhos no campo encaminhado por. Não era um nome que ela reconhecesse imediatamente. Era um identificador, um apelido. Kingfisher. A respiração de Natalie engasgou. Ela conhecia esse nome.
Não era um associado de negócios, não era um advogado. Era o nome de usuário de sua melhor amiga da faculdade. A mulher que a havia apresentado a Greg 5 anos atrás. A mulher que era atualmente a CFO da Blackwood Holdings. A traição não estava apenas no casamento. Estava na fundação. Natalie se levantou. Os paramédicos entraram pela porta enquanto cercavam Harrison. Natalie caminhou até a janela e olhou para a cidade. Ela havia parado de chorar. Ela havia parado de se esconder. Ela pegou a arma caída de Greg, de onde Victor a havia deixado. Ela abriu o tambor, verificou as balas e o fechou novamente. O bilionário na última fila havia falado. Agora era a hora da esposa gritar. A sala de espera do hospital Mount Sinai cheirava a antisséptico e café velho. Eram 3h da manhã. Natalie sentou-se em uma cadeira de plástico rígido, ainda usando o vestido azul marinho que usara na audiência de divórcio 12 horas antes. Estava arruinado, endurecido com o sangue seco do homem que a havia criado quando o mundo a esqueceu. Ela não havia falado desde que os paramédicos levaram Harrison embora. O detetive O'Connell, um homem com aparência cansada e terno amassado, tentara por 1 hora obter uma declaração. Senhora Pembroke, O'Connell tentou novamente, pairando sobre ela com um bloco de notas. Precisamos entender a sequência de eventos. Seu marido atirou no Sr. Blackwood. Foi doméstico? Foi por bens? Natalie finalmente olhou para cima. Seus olhos estavam secos e terrivelmente vazios. Meu nome é Senhorita Ford, e não foi doméstico. Foi espionagem corporativa que deu errado. Meu ex-marido estava tentando vender algoritmos proprietários roubados para sindicatos do crime organizado. O Sr. Blackwood interveio. O'Connell piscou. Ok, isso é muito. E os russos? O porteiro disse que 4 homens saíram apressados logo após o tiro. Eles eram os compradores, Natalie disse friamente. Victor Sokolov, você o encontrará no Brooklyn, embora eu duvide que você tenha o suficiente para prendê-lo. Ele não puxou o gatilho. O detetive parecia desconfortável. Senhora Ford, você parece muito calma para alguém que acabou de passar por isso. Eu chorei por 5 anos, detetive, Natalie disse, levantando-se. Ela estava tremendo, mas não de medo. De uma raiva cinética vibrante que precisava ir para algum lugar. Eu parei de chorar agora. Se me der licença, eu tenho uma empresa para administrar. Você não pode ir. Precisamos processar a cena na cobertura. Davis está lá, ela disse, acenando para o enorme chefe de segurança de pé na porta. Ele tem as filmagens de segurança. Mostra tudo. Greg atirando em Harrison, os russos, tudo. Você tem sua prova irrefutável. Agora deixe-me fazer meu trabalho. Ela passou por ele antes que ele pudesse protestar. Davis acompanhou-a. Como ele está realmente? Natalie perguntou baixinho enquanto chegavam ao elevador. O rosto impassível de Davis rachou ligeiramente. A bala errou a artéria, mas estilhaçou a clavícula e atingiu o pulmão. Ele está em coma induzido. As próximas 24 horas são críticas. Natalie fechou os olhos, encostando a testa no metal frio da porta do elevador. Não confie em ninguém, Harrison havia ofegado. Leve-me para a torre, Natalie ordenou. Senhorita Ford, é meio da noite. Você deveria descansar. Nós temos casas seguras. A torre, Davis, sede da Blackwood Holdings, agora. Você acha que a ameaça está lá? Eu sei que sim, Natalie disse, abrindo os olhos. Harrison me disse. A chamada está vindo de dentro da casa. A torre Blackwood na 5ª Avenida era uma agulha de vidro e aço de 60 andares, uma fortaleza do capitalismo moderno. Às 4h da manhã, o lobby estava deserto, exceto pela equipe de segurança noturna que se pôs em atenção quando Natalie entrou, flanqueada por Davis. Ela não parecia mais uma designer gráfica. Apesar do vestido arruinado e da exaustão gravada em seu rosto, ela se movia com a passada de Harrison Blackwood, determinada, inevitável.
Isolarem o prédio. Natalie disse ao chefe de segurança noturno. Ninguém entra ou sai sem minha autorização pessoal. Desativem os cartões-chave de todo o pessoal executivo abaixo do nível da suíte C. Senhora, sob qual autoridade? O guarda perguntou, perplexo. Natalie ergueu o chaveiro pessoal de Harrison, que ela havia pego do bolso dele na ambulância. Era uma chave mestra para todo o Império Blackwood. Minha, ela disse. Eles pegaram o elevador particular para o 58º andar, finanças executivas. O andar estava escuro, silencioso, salvo pelo zumbido das pilhas de servidores na sala climatizada no centro do andar. Natalie passou pelas fileiras de cubículos vazios até um grande escritório de canto. A placa na porta dizia Sarah Jenkins, diretora financeira. Natalie olhou para o nome. Sarah. Elas haviam dividido um dormitório no primeiro ano. Sarah havia segurado o cabelo de Natalie quando ela ficou doente por causa de vodka barata. Sarah havia sido a dama de honra em seu casamento com Greg. Foi Sarah quem havia sugerido brincando que Greg, o carismático estudante de negócios, deveria namorar Natalie, a nerd de computador quieta. Nunca foi uma piada, Natalie percebeu, uma sensação de mal-estar se instalando em seu estômago. Foi uma armação desde o primeiro dia. Davis, Natalie disse suavemente, traga os logs internos de comunicação do último mês. Filtre por IPs externos originários de São Petersburgo e faça um cruzamento com o terminal de Sarah Jenkins. Davis tocou em um tablet. Um momento depois, sua respiração engasgou. Jesus, é um fluxo constante. Mensagens criptografadas, transferências bancárias disfarçadas de pagamentos a fornecedores. Não é apenas o acordo Pembroke. Ela tem canalizado o capital da Blackwood para as empresas de fachada de Sakharov por 6 meses. Natalie empurrou a porta do escritório de Sarah. Cheirava a perfume caro e ambição. Na mesa, havia uma foto emoldurada de Sarah e Natalie na formatura, sorrindo e com os braços uma na outra. Natalie pegou a foto e a jogou contra a parede. O vidro se estilhaçou. Ela não estava apenas ajudando Greg, Natalie sussurrou. Greg era a distração. Ela estava ajudando Victor a esvaziar a empresa de Harrison por dentro. O elevador tocou no corredor. Natalie e Davis se viraram. Eram 4h30 da manhã. Ninguém deveria estar ali. As portas se abriram e Sarah Jenkins saiu. Ela estava impecavelmente vestida em um elegante tailleur creme, segurando um café latte morno. Ela parou bruscamente quando viu Natalie parada na sua porta, flanqueada pelo chefe de segurança. Sarah não pareceu surpresa. Ela apenas pareceu irritada, como se tivesse sido pega cortando fila. Bem, Sarah disse, tomando um gole lento de seu café. Ouvi falar dos fogos de artifício em Tribeca. Eu presumi que você estaria chorando no hospital agora, Nat. Você sempre foi previsível. E você, Natalie disse, sua voz irreconhecível em sua calma gélida, sempre foi ciumenta. Olá, Kingfisher. Sarah Jenkins não hesitou com o nome de código. Ela caminhou calmamente para seu escritório, passando por cima dos cacos de vidro da foto da amizade delas, sem olhar para baixo. Ela colocou seu café latte na mesa e sentou-se em sua cadeira de couro de encosto alto, entrelaçando os dedos. Kingfisher, Sarah meditou. Eu sempre gostei desse nome. Predador eficiente. A paciência ataca quando a água está calma. Por que, Sarah? Natalie perguntou. Ela não estava gritando. Ela se sentia morta por dentro. Um entorpecimento que estava sendo lentamente substituído por um cálculo frio. Harrison pagou seu MBA. Ele te deu este emprego aos 30. Você era da família. Eu era a ajuda. Sarah cuspiu, o verniz da calma corporativa rachando por um segundo. Eu era a bolsista que você permitiu em seu círculo. Você, a secretamente rica, fingindo ser a pobre e pequena Natalie órfã, e Harrison, interpretando o Deus benevolente. Ela se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com anos de ressentimento acumulado. Eu fiz as contas, Nat.
Eu fiz esta empresa bilhões. E o que eu ganhei? Um bom salário e um tapinha na cabeça. Enquanto Harrison planejava deixar tudo para você, a garota que só queria desenhar e brincar de casinha com aquele Greg. Então você usou Greg, Natalie disse. Greg era um idiota útil. O alvo mais fácil que eu já vi. Todo ego, sem cérebro. Eu apresentei vocês dois sabendo que ele eventualmente tentaria te sacanear. Eu só precisava esperar o momento certo para irritá-lo e apontá-lo para os bens de Harrison. Sarah riu amargamente. Eu honestamente não achei que você teria coragem de revidar no tribunal hoje. Eu pensei que você cederia, Greg conseguiria o IP e eu o ajudaria a vendê-lo para Victor, e então nós venderíamos a descoberto as ações da Pembroke e faríamos uma matança. Simples, mas Harrison apareceu. Natalie afirmou. O velho sempre tem que bancar o herói. Sarah zombou, mas deu certo assim. Greg vai para a prisão por tentativa de assassinato. Harrison está morrendo em coma. E você, Sarah, pressionou um botão debaixo da sua mesa, um alarme silencioso. Você está invadindo propriedade corporativa, ameaçando um executivo depois de uma noite altamente traumática. Você está instável, Natalie. Todos sabem como você era frágil durante o casamento. Você acha que pode virar isso? Natalie perguntou incrédula. Davis tem os logs. Nós sabemos que você está lavando dinheiro para os russos. Sarah sorriu. Era um sorriso aterrorizante, desprovido de qualquer calor. Davis trabalha para a Blackwood Holdings, Ipopemern. Há 1 hora, quando a diretoria foi notificada da incapacitação de Harrison. Eu sou a CEO interina, de acordo com os estatutos de emergência. Davis trabalha para mim agora. Ela olhou para o enorme chefe de segurança. Davis, a senhora Ford está histérica e perigosa. Remova-a do prédio. Se ela resistir, detenha-a até a polícia chegar. Não podemos ter ela danificando a propriedade da empresa. Davis não se moveu. Ele olhou de Sarah para Natalie, sua mandíbula travada como concreto. Você me ouviu, Davis? Sarah retrucou. Seu contrato de trabalho é muito específico sobre insubordinação. Davis lentamente enfiou a mão no bolso da jaqueta. Ele tirou seu distintivo e sua arma da empresa. Ele os colocou gentilmente na mesa de Sarah. Eu não trabalho por contratos. Senhora Jenkins, Davis rosnou. Eu trabalho por lealdade, e eu estava com Harrison em Kandahar antes de você nascer. Eu estou com ela. Ele se moveu para ficar lado a lado com Natalie. A compostura de Sarah vacilou. Ela olhou para o telefone, seu polegar pairando sobre uma discagem rápida. Vá em frente, Natalie desafiou. Ligue para eles. Ligue para Victor. Diga a ele que sua mulher infiltrada acabou de perder o controle do prédio. Você não sabe com o que está brincando, Natalie. Sarah sibilou, sua voz caindo. Victor não é apenas um mafioso. Ele é um intermediário para pessoas que você não quer saber que existem. Eles querem a infraestrutura Blackwood. Eles querem as capacidades de mineração de dados que Harrison construiu. E eles queimarão esta cidade para conseguir isso. Eles já tentaram me queimar esta noite, Natalie disse. Ela enfiou a mão no bolso de seu sobretudo. Sarah se enolheu, pensando que era outra arma. Em vez disso, Natalie puxou um pequeno pendrive criptografado, o backup do arquivo de alavancagem com o qual ela havia ameaçado Victor na cobertura. Você estava certa sobre uma coisa, Sarah. Natalie disse andando ao redor da mesa até se colocar sobre sua antiga melhor amiga. Eu era frágil. Eu era quieta porque tinha algo a perder. Eu tinha um marido que amava. Eu tinha um tio que me protegia. Ela se inclinou, seu rosto a centímetros do de Sarah. Greg se foi. Harrison pode morrer. Não me resta nada a perder, o que significa que não me resta nada a temer. Natalie enfiou o pendrive no computador de Sarah. O que você está fazendo? Sarah exigiu, tentando pegar o laptop. Davis a empurrou de volta para a cadeira. Os dedos de Natalie voaram pelo teclado. Ela não era uma designer gráfica agora. Ela era a programadora que havia construído um algoritmo de bilhões de dólares enquanto dormia.
Victor recuou porque eu ameacei liberar a sujeira dele para os federais. Natalie disse, seus olhos refletindo a luz azul da tela. Mas você é pior que ele. Você é uma traidora. Ela apertou Enter. Eu não estou enviando seus arquivos para o FBI, Sarah. Eles são muito lentos. Na tela, uma massiva transferência de dados iniciou. Onde você está enviando? Sarah sussurrou. O verdadeiro pânico finalmente se instalou. A Dark Web, Natalie disse friamente. Wikileaks, todo grande veículo de notícias financeiras do planeta. E só por diversão a caixa de entrada desprotegida do principal rival do chefe de Victor, Sokov, no sindicato de Moscou. Sarah empalideceu. Você não pode. Victor vai pensar que eu o traí. Ele vai me matar. Então é melhor você começar a correr, Natalie disse puxando o drive. Porque o upload é concluído em 3 minutos. E eu acabei de reativar seu cartão-chave do prédio. Você tem exatamente tempo suficiente para chegar à rua antes que a notícia se espalhe de que a CEO interina da Blackwood Holdings é um ativo russo. Sarah olhou para ela por um segundo, vendo a absoluta falta de misericórdia nos olhos de Natalie. Então ela pegou sua bolsa e saiu correndo pela porta, o clique de seus saltos caros ecoando pelo corredor como tiros. Natalie a viu ir. Ela sentiu uma profunda exaustão se instalar sobre ela, mas também uma estranha e fria clareza. Ela sentou-se na cadeira de Sarah, a cadeira da CEO interina. Ela olhou para Davis. Precisamos nos preparar, Natalie disse. Para a polícia? Davis perguntou. Não. Natalie virou sua cadeira para encarar a janela, olhando para as luzes da cidade, lutando contra a escuridão pré-amanhecer. Sarah está queimada. Victor sabe que eu tenho os dados. Ele não enviará advogados da próxima vez. Ele vai enviar um exército. Ela colocou a mão na mesa, sentindo o zumbido do prédio sob ela. Seu prédio. Que eles venham. 3 meses depois, a sala de visitas em Rikers Island estava fria, cheirando a alvejante e desespero. Greg Pembroke sentou-se atrás do plexiglass, parecendo 10 anos mais velho. Sua cabeça estava raspada e a arrogância que havia definido sua vida havia sumido, substituída por um tique nervoso em seu olho esquerdo. Ele pegou o telefone. Do outro lado estava Simon Crest, seu ex-advogado. Ela veio? Greg perguntou, sua voz falhando. Ela recebeu minhas cartas? Crest balançou a cabeça, fechando sua maleta. Ela não veio, Greg, e ela não virá. Fui informado explicitamente pela equipe jurídica da Blackwood que qualquer contato futuro será recebido com um processo de assédio que adicionará 5 anos à sua sentença. Greg escorregou contra a parede. Eu só queria dizer a ela que sinto muito. Não importa, Crest disse, levantando-se. Ela não está mais ouvindo. Ela está ocupada. Do outro lado do rio, no escritório da cobertura da Torre Blackwood, o sol da manhã brilhava no vidro. Harrison Blackwood sentou-se em uma cadeira de rodas perto da janela, uma bengala apoiada em seus joelhos. Ele estava mais magro, seu ombro ainda em uma tipóia, mas seus olhos estavam afiados. A diretoria está pronta para você, Harrison disse, virando sua cadeira. Natalie estava na cabeceira da enorme mesa de mogno. Ela não estava usando os vestidos florais que Greg costumava escolher para ela. Ela estava usando um terno sob medida de carvão, perfeitamente ajustado. Seu cabelo estava cortado em um bob angulado e afiado. Ela olhou para o assento vazio na extremidade da mesa, o assento onde Sarah Jenkins costumava sentar antes de desaparecer no caótico submundo do leste europeu, fugindo de inimigos que ela não podia pagar. Natalie olhou para a agenda. A Pembroke Dynamics havia sido absorvida, desmembrada e reconstruída como uma divisão de segurança cibernética da Blackwood Holdings. O algoritmo de Kill Switch era agora o programa de defesa mais procurado do mundo. Você está nervosa? Harrison perguntou. Natalie pegou sua caneta, a pesada e cara caneta tinteiro,
que costumava intimidá-la. Não, ela disse. Ela caminhou até as portas duplas da sala de reuniões. Ela não as empurrou hesitantemente. Ela não esperou por permissão. Greg costumava odiar meu silêncio, Natalie disse, olhando para seu reflexo no vidro. Ele pensava que era fraqueza. Ele não percebeu que o silêncio é apenas o som de alguém recarregando. Ela empurrou as portas. 20 executivos se levantaram em uníssono. Natalie Ford, não Natalie Blackwood, não disse olá. Ela simplesmente caminhou até a cabeceira da mesa, sentou-se e olhou para os homens que dirigiam o mundo. Vamos começar, ela disse. E a sala ficou em silêncio para ouvir. E essa é a história de como a esposa quieta no tribunal se tornou a CEO mais perigosa de Nova York. Greg perdeu sua fortuna. Sarah perdeu sua vida em fuga e Natalie encontrou sua voz. O que você achou da transformação de Natalie? Você acha que ela deveria ter visitado Greg uma última vez? Ou o silêncio foi a vingança perfeita? Eu quero ver seus debates nos comentários abaixo. Se você gostou desta montanha-russa de traição e justiça, por favor, clique no botão de curtir. Isso ajuda imensamente o canal. E não se esqueça de se inscrever e tocar o sino para não perder nossa próxima história, onde descobrimos os segredos de um bilionário que deixou toda a sua fortuna para seu gato e a família que tentou matar por isso. Obrigado por assistir e lembre-se, tenha cuidado com quem você silencia. Eles podem estar apenas recarregando.